Oi, aqui é o professor Jairo, responsável pela disciplina de banco de dados. E nessa nossa última videoaula do curso, que será uma videoaula bem breve, nós vamos falar um pouco sobre funções relacionadas à permissão de acesso em um banco de dados. Essas funções elas não são muito exploradas na literatura, mas eu tenho certeza que todos vocês vão concordar que implementar funções que possam controlar quem vai ter acesso às informações em um banco de dados é muito importante. O objetivo dessa videoaula é dar a vocês, alunos, conhecimento sobre quais são esses comandos que são necessários para se controlar permissões de acesso em um banco de dados, para controlar quem vai ter acesso, tanto no banco de dados como um todo, ou individualmente. Qual usuário pode ter acesso a qual esquema, a qual tabela, quais são as operações que cada usuário pode executar no banco de dados. O controle de acesso ele faz parte da DCL, da linguagem de controle de dados. A principal finalidade do controle de acesso é fazer com que somente as pessoas autorizadas possam ter acesso tanto aos dados quanto às operações que possam ser executadas em um banco de dados. É possível controlar o acesso tanto ao banco de dados como um todo, como eu falei anteriormente, e também controlar o acesso a tabelas do banco individualmente, a campos de tabelas do banco, aos registros do banco. Então, nós podemos gerenciar sempre quem pode criar tabelas, quem pode excluir tabelas, quem pode inserir dados nas tabelas, quem pode realizar consultas nesses dados, quem pode apagar registros e outras demais operações. A gente sempre tem, através da ADCL, a possibilidade de controlar diretamente no banco, através de usuário e senha, controlar quais usuários vão ter acesso a quais operações. E para isso a gente vai trabalhar basicamente com poucos comandos. O primeiro comando seria um comando para criação de usuário. Lembrando que essa criação de usuário pode também ser feita via interface gráfica, mas para criar usuário via comando SQL, utilizaríamos essa sintaxe. Então, create user, o nome do usuário que se deseja criar, as palavras identified by e a senha que vai ser definida para o usuário. E para apagar o usuário também é bem simples, drop user, o nome do usuário que desejarmos apagar. A gente vai fazer a simulação na parte prática depois. Em relação ao controle de acesso propriamente dito, a habilitar acesso e depois vamos ver também como desabilitar o acesso. Em relação a habilitar o acesso, o comando utilizado é o comando grande. E é o comando que é usado para permitir acesso tanto ao banco quanto a tabelas individualmente ou quanto a operações que os usuários possam executar no banco. A sintaxe seria grande, a ação que se deseja permitir o acesso, a palavra on, a estrutura que se deseja liberar o acesso, a palavra to e o usuário ao qual vai ser permitido esse acesso. Dentre as ações possíveis de serem liberadas ao usuário, a gente destacou aqui o all, que seria para caso ele
caso o usuário vá ter todas as permissões possíveis na estrutura, no banco, na tabela, a gente usa o all. Select só para consulta, insert só para inserção, update só para atualização e por último delete para apagar. E coloquei aqui abaixo dois exemplos. No primeiro exemplo eu estaria permitindo todos os acessos, então grant all, todos os acessos ao banco teste. Aqui a sintaxe está banco teste ponto asterisco. Então, na verdade, teria dado todas as permissões possíveis no banco teste em todas as tabelas do banco teste. Por isso esse asterisco aqui. O asterisco significa que seria ao banco teste completo, a todas as tabelas, a todos os esquemas criados dentro dele. Então, eu vou permitir todas as operações possíveis em todas as tabelas do banco teste para o usuário com o nome user. Isso é o que esse comando faz. O segundo comando ele vai permitir a execução das operações de inserção e de consulta no banco teste apenas na tabela chamada tabela 1 para o usuário com o nome de user2. Então é isso, permite inserção e consulta na tabela 1 do banco teste para o usuário user2. Agora o comando para bloquear acesso, para remover acessos, que seria o revoke. O revoke ele tem a sintaxe bem similar ao que a gente viu no grant para liberar acesso. E o revoke, então, para bloquear, eu utilizaria da seguinte maneira. Então, a sintaxe seria revoke, a ação que eu desejo bloquear o acesso, dentre as ações que nós vimos no slide anterior, a palavra on, a estrutura na qual eu pretendo bloquear esse acesso, a palavra from e o usuário que vai ter esse acesso removido. Então, aqui também exemplos. No primeiro exemplo eu vou estou removendo todos os acessos possíveis no meu banco teste, em todas as tabelas do banco teste, no banco teste completo. Estou removendo todos os acessos no banco teste do usuário chamado user. Já no segundo comando, eu estou revogando, estou removendo o acesso à operação de inserção na tabela 1 do banco teste para o usuário chamado de user2. Então, isso que esse comando vai executar. Então, estou bloqueando acesso à inserção de dados na tabela 1 do banco teste para o usuário user2. Um fato não mostrado aqui antes, não colocado antes, deixei para colocar aqui no final, é que sempre que nós realizamos operações para habilitar e bloquear acesso a um usuário dentro do banco, é necessário, após o comando de habilitar e desabilitar acesso, eu utilizar esse flush privileges. O que esse comando faz? Ele altera, ele atualiza a tabela de permissões que os usuários possuem, e isso é necessário para que as alterações efetuadas nos privilégios sejam aplicadas. Então, para evitar qualquer tipo de problema relacionado à não aplicação de algum desses comandos, aliás, melhor falando, ao eu colocar um desses comandos, grant revoke, e depois evitar algum problema dos comandos não surtirem o efeito imediato, eu atualizo a minha tabela de privilégios utilizando flush privileges. Então, o comando deve ser executado sempre após o grant revoke para atualizar as definições do meu usuário. Fecha a primeira parte aqui mostrando as referências. A apostila que eu tirei, que eu utilizei como base para a confecção desse material.
Vocês viram que foi uma videoaula bastante curta. Basicamente nós vimos apenas 4 comandos, mas que são comandos que são muito importantes de serem empregados para se trabalhar com manutenção de banco de dados. Com o MySQL Workbench aberto, partimos agora para a parte prática, para testar esses comandos que nós vimos na parte teórica, relacionados a controle de acesso. E para isso, a primeira coisa que eu irei fazer é abrir o banco que nós já temos definido aqui anteriormente, que temos utilizado nas últimas aulas. A senha dele é ftmlab. Estava aqui ainda os últimos comandos utilizados para a criação das últimas videoaulas. Então, tenho aqui meu banco curso. Vamos começar aqui criando um usuário. Então, utilizando o comando createUser, vou criar um usuário com o nome de teste. Teste@localhost, por quê? O localhost ele é utilizado aqui para mostrar que o usuário teste que eu estou criando, ele vai fazer login para acessar o meu banco utilizando o localhost. O que é o localhost? Relembrando, o localhost é a minha máquina local. Então, estou criando um usuário teste que vai utilizar a minha máquina local para acessar o banco. Vou colocar aqui que ele é identificado pela senha e entre as aspas simples, a senha definida aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, deu certo. Então, o que eu fiz? Criei um usuário teste que vai acessar o meu banco utilizando o localhost e a senha dele é de 1 até 6. Essa senha tem que estar colocada aqui entre aspas simples. Vou liberar acesso para esse usuário criado, usuário teste. Vou liberar acesso a ele, por exemplo, de consultas no nosso banco curso. A todas as tabelas. Para quem? Para o meu usuário teste @localhost. Então, o que esse comando faz? Estou dando permissão total de execução de consultas no meu banco curso, então em todas as tabelas do banco curso, por isso o asterisco no comando, para o usuário que eu criei, chamado de usuário teste. Ctrl Enter, o comando foi executado e não apresentou nenhum erro. Atualizei a minha tabela de permissões com flush privilégios. E vamos aqui. Agora eu vou liberar também o acesso. Vamos liberar o update no meu banco curso, mas agora só na minha tabela de veículos. Então, agora eu especifiquei apenas a tabela de veículos. Então, o que esse comando faz? Estou liberando a atualização de registros, o update. Estou liberando a operação de update, melhor dizendo, no meu banco curso, na minha tabela veículos, para o usuário teste que foi criado anteriormente. Então, Ctrl Enter. E vamos atualizar. Outra permissão que eu poderia
testar com vocês seria liberar esse acesso total. Então, Granal, no meu banco curso, na minha tabela de funcionários, para o teste localhost. Então, o que eu estou fazendo com esse comando? Estou dando a permissão total para o usuário, para todas as operações, para o usuário teste, dentro da minha tabela de funcionários, que está dentro do banco curso. Então, na tabela de funcionários, o usuário teste pode executar qualquer operação. Ctrl Enter, o comando foi executado. Dei um flush. Vocês estão vendo que os comandos eles são bem simples. E agora vamos testar por último a remoção de acesso utilizando o comando revoke. Então, vou remover o acesso à operação de delete na minha tabela de funcionários, que foi aquela tabela que eu dei o acesso total. Então, estou removendo a operação de delete na tabela de funcionários do banco curso para o usuário teste @localhost. Certo? E por último, eu poderia apagar esse usuário. Com o drop user, teste @localhost, Ctrl Enter, feito. Então, isso aqui é uma breve simulação que a gente fez aqui para mostrar o funcionamento desses comandos para vocês no MySQL Workbench. Essa videoaula é bem tranquila e fica aqui à disposição de vocês para caso alguém tenha alguma dúvida que queira tirar sobre essa parte de controle de acesso, só entrar em contato comigo via ambiente virtual. Então, muito obrigado pela atenção.